Sandra vai revelar sua verdadeira identidade depois de enfrentar a perda prematura de sua filha. Ela vai passar por uma transformação profunda devido a essa dor inesperada, tornando-se praticamente outra pessoa. Nem mesmo João Pedro escapará de seu julgamento. Na verdade, ele será visto como o principal responsável pelo ocorrido e precisará do apoio espiritual de Maria Santa para continuar sua vida, mesmo sem a família unida que sempre desejou. Logo após o parto, quando Sandra descobre que sua filha não sobreviveu, ela ficará devastada. A situação piora quando ela é levada para um quarto, onde outras mães estão amamentando seus bebês. Ver essa cena deixa Sandra ainda mais abalada. Quando sua mãe, Dona Patroa, a visita, ela tenta entender o que Sandra está sentindo, mas as respostas são de partir o coração. "Ô minha filha, você tá bem? Tá com dor? Sentindo algum desconforto ou tontura?" Sandra, profundamente triste, fecha os olhos e começa a chorar sem parar. Incapaz de responder adequadamente, ela apenas nega com a cabeça e em seguida, desabafa. "Eu não tô sentindo nada, minha mãe, é como se eu estivesse morta por dentro", diz ela, aos prantos. Zé Augusto, que faz parte da equipe médica, vai estar bem perto, vendo o sofrimento da cunhada. Ele percebe que a situação dela só piora ao ser colocada num quarto onde outras mães estão com seus bebês. Sentindo que precisa fazer algo, ele vai até a doutora que fez o parto de Sandra e pede: "Doutora, por favor, ela não precisa ver mães com seus bebês agora." A médica, percebendo a vulnerabilidade de Sandra, decide transferi-la para outro quarto. Mas o problema maior vai ser João Pedro aceitar a morte da filha e não se culpar pelo ocorrido. Ele já estava se sentindo responsável e, piorando tudo, causou uma confusão no bar do Norberto ao desafiar Egídio para uma briga. O sogro fez um comentário maldoso, e João Pedro, sem paciência, partiu para cima. Os dois começaram a brigar na rua, tudo isso enquanto Sandra ainda estava grávida. Sandra, desesperada, viu tudo e tentou separar a briga. Só que João Pedro estava tão tomado pela raiva que nem ouviu os pedidos da esposa e no meio dessa confusão, Sandra começou a passar mal, mas nem o pai nem o marido perceberam a tempo. Quem notou foi Eliana, que estava por perto. Vendo a agonia de Sandra, ela correu para socorrê-la. Sandra, mesmo tendo desavenças com Eliana, aceitou a ajuda. Pediu para ser levada ao hospital, achando que algo estava errado com o bebê. Eliana rapidamente colocou Sandra no carro, e as duas foram para o pronto-socorro e Dona Patroa também foi junto. É aí que Norberto percebe o que está acontecendo e avisa os dois briguentos que Sandra saiu de lá carregada, prestes a dar à luz. Só então João Pedro se dá conta da gravidade da situação. Desesperado, ele sai correndo para o hospital atrás da esposa. Nesse meio tempo, Sandra já estará sob cuidados médicos, enquanto Eliana e Yolanda esperam na recepção. Quando João Pedro chega, todo afobado, Eliana não poupa palavras e o repreende, dizendo que Sandra ficou muito abalada com a briga deles no meio da rua. Ela tentou separar os dois e acabou sendo empurrada. João Pedro se sente ainda mais culpado quando Eliana conta que Sandra chegou ao hospital sangrando. Alguns instantes depois, um médico aparece para dar notícias. O bebê está com os batimentos cardíacos muito fracos. Vamos precisar fazer uma cesariana de emergência. Preocupado, João Pedro pergunta se pode acompanhar o nascimento da filha, mas o médico explica. Na verdade, a gestante pediu para que Dona Yolanda, a mãe, entrasse para acompanhá-la e mais ninguém. Depois de levar mais uma invertida, João Pedro fica ainda mais arrasado, percebendo que foi um completo imbecil. Sandra vai sofrer um grave descolamento de placenta, o que acabará levando o bebê a óbito. No mesmo hospital onde Sandra perde sua filha, Zé Augusto estará trabalhando e lamentará a perda da sobrinha. A novela vai abordar o luto de uma mãe que perde o filho no parto e mostrará as dificuldades que Sandra enfrentará. Ela será colocada, após a cesariana, num quarto ao lado de outras mães que tiveram seus bebês com vida, o que só aumentará seu sofrimento. Zé Augusto perceberá isso e intervirá, fazendo com que Sandra seja levada para outro quarto. Ele vai até a recepção para dar as notícias aos familiares e explicar. Sandra vai ficar em outro quarto para não ter que estar ao lado de outras mães enquanto se recupera da cirurgia. José Bento e Morena, que estarão por ali, comentam indignados. É um absurdo.
Existe um protocolo para tudo e não tem um para lidar com esse luto parental? Diz José Bento. Ah, meu filho, se fossem os homens que dessem à luz, isso já teria sido resolvido há muito tempo, responde Morena. Enquanto isso, ao lado deles, João Pedro continua inconformado com a perda da filha, sentindo-se o maior culpado. O rapaz vai sofrer profundamente, achando que é responsável por mais essa tragédia. No dia seguinte, ele acaba sonhando com a mãe, que traz uma mensagem importante para aliviar o peso que ele sente. Maria Santa aparece no sonho segurando uma criança nos braços. Com um sorriso no rosto e uma voz serena, ela diz: "Sou eu, meu filho. Sou eu, João, meu amor." João Pedro, arrepiado e incrédulo, percebe que é Maria Santa na sua frente. "Mainha, a senhora. A senhora veio me ver?" Maria Santa, com um sorriso enorme, responde: "Eu vim." O sorriso dela vai acalmando João Pedro. Ele desaba aos pés do espírito da mãe, dizendo: "Por que a senhora nunca veio antes, mãe?" Maria Santa responde que sempre esteve ao lado do caçula. Mesmo assim, João Pedro pergunta: "Mas como a senhora veio aqui?" Maria Santa desvia o olhar e mostra o bebê em seus braços. Em seguida, avisa que veio buscar a neta, dizendo que vai levar a pequena com ela. Abalado, João Pedro pede para que a mãe deixe a bebê com ele na terra, pois precisa dela por perto. Mas Maria Santa explica que, mesmo com uma vida breve, a bebê já cumpriu seu destino. João Pedro insiste que quer a filha do seu lado. Para amenizar a situação, Maria Santa coloca a pequena nos braços dele. Isso vai acalmando João Pedro, e então ela pede para que ele deixe a menina partir. Comovido, ele confessa que não sabe como viver sem a filha, que queria muito construir uma família com Sandra e nesse momento, Maria Santa deixa uma mensagem valiosa. "Um dia você vai entender, meu filho. Ela plantou um amor no seu peito. Cuide dele e plante esse amor no peito de Sandra também." Depois desse sonho com a mãe, João Pedro acorda e já é de manhã. Na janela, ele vê 2 pássaros, simbolicamente um pássaro adulto junto de um filhote. Em seguida, os 2 batem asas e desaparecem no céu. Isso deixará o coração de João Pedro mais confortado e sua culpa amenizada. Se você curtiu este vídeo, tenho certeza que o próximo vai te surpreender. Lembre-se de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. Um grande beijo e até a próxima!